Queridos, a graça e a paz, como é que vão vocês? Como é que estão aí nessa quarentena? Que Deus esteja abençoando, trazendo muita paz, muita tranquilidade e, acima de tudo, confiando no nosso Deus, que de fato é aquele que cuida de nós, jamais nos desampara. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós temos estudado o livro de Tiago. Dessa feita nós vamos entrar agora no capítulo 3. E eu vou fazer a leitura e ao mesmo tempo eu já vou comentando, fazendo algumas explicações, mostrando. Tem algumas imagens na própria leitura do texto. Como nós temos visto em outros capítulos, Tiago ele usa sempre de muitos argumentos, muitas ilustrações, muitos exemplos, algumas colocações muito semelhantes àquelas mesmas que Jesus, tanto nos ensinos como na forma como ele comunica, né, a sua mensagem, e usa assim muitas ilustrações. No último texto nosso, nós vimos sobre isso, naquela relação entre fé e obras. Vimos ali que Tiago faz 5 ilustrações para nos mostrar a importância das obras estarem acompanhadas com a nossa fé. E nesse texto nosso, o tema geral é sobre a língua, não é? Como nós devemos usar a língua, o domínio que nós devemos ter sobre ela, os males que ela causa, se não forem usados da forma que Deus assim espera que nós a usemos. Então são textos de Tiago muito enfáticos, com muita ênfase naquilo que realmente ele quer ensinar. Como eu já disse, todos os textos e os ensinamentos ele usa de muitas argumentações e muitas ilustrações vívidas para nos trazer à memória aquilo que de fato ele quer trazer para nós. Então nós vamos fazer a leitura, nós colocamos algumas imagens, como eu disse, e à medida que a gente for meditando nesses versos, assim vamos já trazendo algum tipo de ilustração, ao mesmo tempo algum tipo de ensino. Então, o texto é Tiago, capítulo 3, verso 1 até o 12. Então, os 2 primeiros versos, Tiago, ele, de uma certa forma, traz uma advertência. Ele diz: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais vigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. A leitura desse texto é na Nova Almeida Atualizada, NAA. E aqui eu fiquei um pouco preocupado quando coloquei essa imagem de um grande mestre nosso, um pastor R.C. Sproul, um grande mestre da teologia, um grande mestre entre os reformados, né, talvez um dos maiores teólogos dos últimos 50 anos, né, meados do século XX, entrando nesse século XXI, faleceu tem poucos anos, e então é só apenas para fazer uma ilustração disso. Então não é que a Bíblia de alguma forma venha proibir o ser mestre, ensinar, o ministrar, mas Tiago ele fala da grande preocupação de muitas pessoas que, como a gente vê o tempo todo nas mídias, nas redes sociais, hoje isso facilitou muito, ver vídeos pelo YouTube, tanto também vídeos no Facebook ou no mesmo Instagram. A gente vê muitas pessoas se colocando como mestres e tem tropeçado de alguma certa forma, tanto na forma como fala, como no conteúdo. Eles não explicam aquilo que de fato a palavra de Deus ela nos mostra. Então, Tiago jamais ele está proibindo a questão de ser mestre, de ensinar, de pastorear através das palavras, de doutrinar, de fundamentar a sua igreja com a verdade, que é a palavra, e explicar esse texto bíblico e ao mesmo tempo trazer aplicações para as nossas vidas. Obviamente que ele não está sendo aqui impeditivo, mas ele está trazendo um alerta, talvez no contexto ali do primeiro século, com algumas heresias, alguns ensinos, até mesmo como nós vimos no último estudo, de algumas pessoas que achavam que bastava ter a fé e assim eles podiam viver da forma que eles quisessem. O seu testemunho não confirmava aquilo que eles acreditavam, e ali Tiago mostra assim uma grande incoerência
naquilo que muitas pessoas estavam não só pensando, mas agindo, e eu creio também ensinando para outras pessoas. Então, Tiago ele traz uma advertência com relação àquelas pessoas que se colocam como liderança, que vai ministrar e ensinar, e nesse aspecto específico, de fato, é preciso haver um preparo. É necessário que aqueles que ministrem, estudem, se preparem. Não é? A gente vê nas Escrituras isso acontecendo, tanto com os apóstolos, que passaram 3 anos depois que Jesus sobe, e envia o seu Espírito. Mesmo assim, o Espírito Santo estava continuamente ensinando, abrindo a sua compreensão, as suas mentes, para compreender o propósito salvador de Deus aqui no mundo e todas as implicações que isso decorrem dessas grandes verdades da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que ele fala é isso: os mestres, aqueles que ensinam e assim usam a sua língua, eles serão julgados com maior vigor. E na sequência aqui no verso 2 ele diz: se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. E eu creio que um exemplo maravilhoso é o do nosso querido pastor R.C. Sproul. Foi um grande mestre, ensinou de uma forma audiovisual, e foi uma grande bênção tanto para os Estados Unidos inicialmente, e os seus cursos, as suas palestras e os seus livros, isso tudo aí tem abençoado o povo de Deus até hoje, e eu creio que até a volta do Senhor Jesus, Deus vai usar grandemente esse mestre que foi o pastor Sproul. Na sequência do texto, ele traz muitos exemplos. No verso 3, nós vemos aqui: ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo. Então, o cavalo, se eu não estou errado, ele normalmente tem um peso de uns 400 quilos, 5 vezes ou até mais o peso de uma pessoa, de um ser humano, né? Principalmente se for um homem. Vamos colocar uma pessoa de 80 quilos, 5 vezes mais o peso. E o texto aqui nos fala que através das rédeas do cabresto, né, dessa bride, o animal, nós conseguimos não só frear, mas como dirigir, né, com as rédeas e com esse cabresto. Esses animais eles freiam, né? Ele fica dentro da boca, machuca um pouco, e assim ele é dominado. Então, através de um instrumento, de uma certa forma pequeno, é o tamanho e o peso do animal, mas esse animal é domado. Na sequência, Tiago ele nos fala de outro exemplo também muito marcante, muito conhecido nos seus tempos, embora o povo judeu não tenha sido um povo, né, das grandes navegações, embora estivessem ali bem próximos ao mar Mediterrâneo, mas a quem Tiago escreve foram pessoas que estavam espalhadas por todos esses lugares, à beira do mar Mediterrâneo, né, nessas províncias romanas, nessa região do Império Romano. Então, o apóstolo Tiago aqui, ele nos fala também um outro exemplo muito marcante. Ele fala: os navios, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Não é? Quando a gente vai pesquisar hoje, o leme normalmente é esse tipo volante, mas ele conduz algo que é muito pequeno lá atrás, que também faz parte desse conjunto que dá direção ao navio. Isso seja um barco como esse, um barco pequeno de pesca, tinha normalmente isso, naquela época eram todos a vela, a remo, mas até hoje os grandes navios, né, esses navios transatlânticos, esse navio de passeios gigantesco, que é praticamente uma cidade ali dentro, né, controlado por radares e tudo mais, mas tem alguém que é o capitão daquele navio, que não sei se hoje controla mais por esse tipo de leme aqui, eu creio que não, mas no fundo lá do navio vai ter um leme muito pequeno em relação àquele embarcação, e que é que conduz. Então ele dá um exemplo aqui, embora quando a gente olha para esse texto na sequência, nós vamos ver a grande dificuldade de controlar a língua, porque ele fala de uma forma muito veemente, né, do que é a língua, a descrição que ele faz da língua, das consequências que as palavras podem fazer na vida de pessoas,
seja uma, seja centenas, seja uma nação. Então, nós observamos que ele dá aqui o exemplo de que é possível controlar a nossa língua, ou seja, é possível domar a língua. Nós vamos ver na sequência outros exemplos também muito marcantes nesse livro de Tiago, que vai nos mostrar justamente isso. Então é possível domar a nossa língua. Primeiro exemplo aqui, nós vimos do cavalo, que é domado, né, pelos cabrejos, pelo sistema ali de freio. Nós vemos agora, né, um grande navio, que embora seja, né, assolado por grandes ventos, ele também é direcionado pelo timoneiro, que ali conduz e nos dá direção através do leme. E aqui na sequência do texto, ele vai fazer de uma certa forma uma descrição da língua. O texto aqui fala: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Então, a gente colocou aqui, né, na imagem, uma língua de fato com fogo. Não é a língua, ou como a língua que apareceu em Pentecoste, mas é uma língua que traz grande devastação na vida das pessoas. E o texto aqui nos fala isso. Veja como um pequeno órgão, né, traz grande destruição na floresta. Nós que moramos aqui na região centro-oeste, às vezes algumas pessoas de outras regiões não entendam plenamente o que é que acontece na época da seca aqui. Vai ser lá para agosto, para frente, setembro, outubro. Setembro é o tempo mais forte e praticamente em alguns momentos, em alguns anos, nós não vemos o céu só de fumaça, porque queima tudo que é lado. Aqui na região, nessa época, fica muito seca, o cerrado, né? Parecendo um tipo de vegetação de savana, árvores pequenas, retorcidas, secas, e qualquer faísca, qualquer fagulha, uma ponta de cigarro ainda acesa, causa uma destruição muito grande. Não é? Centenas de hectares são queimados por causa de um pequeno fogo. E aqui a ilustração que ele faz é justamente essa. A língua, no verso 6 diz: ora, a língua é um fogo. E chama, pelo menos a minha atenção, quando ele faz essa descrição do que é a língua. A língua é um fogo. Como é difícil controlar um fogo, não é isso? E ainda fala mais, é um mundo de maldade. Em outra, na Almeida atualizada, fala, é um mundo de iniquidade, misericórdia, queridos. Né? Isso é uma forma que Tiago usa aqui da palavra para justamente enfatizar, né, o poder da língua, especialmente se ela for usada para machucar, para destruir, para denegrir, né, para mentir, para enganar. E aí a gente pode falar de vários aspectos que a língua pode ter frutos negativos na vida das outras pessoas, não é isso? Antes nós vimos no capítulo 1, no verso 19, ele falando que a gente seja rápido para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas na frente, no capítulo 2, ele fala assim, para a gente falar e viver da mesma forma. Ou seja, se a gente fala de um jeito e vive de outro, isso é uma grande hipocrisia. Então, não só nesse texto aqui de Tiago, mas também no capítulo 4, no capítulo 5, versículos uns e outros, nós vamos ver Tiago nos falando das consequências e do cuidado que nós devemos ter por causa disso com a nossa língua, especialmente nós que somos cristãos. Então, aqui ele diz, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Né? Quantas vezes algumas pessoas, até mesmo na hora da morte, ainda estão blasfemando, estão xingando, rogando praga, rogando maldição. E isso principalmente quando, no contexto de lugares, né, e países que houveram ainda a pena de morte, e a gente vê assim que ainda mesmo nesse momento alguns estão demonstrando o que de fato está em primeiro lugar no coração das pessoas. Então a Bíblia fala, né, o próprio Senhor Jesus, que a boca fala do que o coração está cheio.
Então as pessoas só vão falar daquilo que está lá dentro. Então é algo que realmente deve chamar a nossa atenção para estarmos assim vigilantes. E se no primeiro momento nós vimos alguns exemplos de domar a língua, né? O cavalo é dominado, né, pelos freios, e também o navio é direcionado por um pequeno instrumento que é o leme, comparado com o todo do barco. Ele também fala aqui de algo que eu creio que é o assunto principal nosso, é como domar a nossa língua. Porque por si só ela é selvagem, ela é silvestre, ela é incontrolável, ela é indominável por natureza. Mas Tiago aqui vai falando de animais que foram domesticados. Nem todos são domesticados, mas muitos são. E aí ele vem falando assim: pois toda espécie de animais, aves, répteis, seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Né? Fiz aqui uma pesquisa, vi essa imagem, achei muito bonita elas, né? A gente vê coelho, a gente vê gato, a gente vê chinchilas, a gente vê aves, né? Cães em geral, e até mesmo cobras, né? Se a gente for analisar, não sei se elas são domadas mas de alguma forma aparentemente parecem ser domesticadas. Então é isso que nós vemos, queridos. Toda espécie de animal ela tem sido domada pelo gênero humano. Então é possível domar a nossa língua. Não existe algo mais complicado em termos de cristãos quando ele fala assim: não, mas eu não dou conta. Ou seja, parece que a pessoa já entregou os pontos, se rendeu e vai continuar fazendo isso, principalmente usando a sua língua, não para glorificar o nome do Senhor, para aquilo que é edificante, mas vai trazer prejuízo para os outros, e ela fica muito tranquila. Então a Bíblia fala que não é para nós ficarmos tranquilos. Se algum de nós temos alguma dificuldade em controlar a nossa língua, devemos fazer marcação ali constante e vigilante para que não venhamos a pecar. E se assim pecarmos, rogarmos a misericórdia do nosso Deus para que Ele de fato venha nos abençoar de uma forma poderosa e transformadora. No verso 8, mais um outro exemplo. Então ele organiza assim: primeiro ele faz uma advertência com aqueles que queriam ser mestres, na sequência ele cita exemplos, né, de coisas que foram domadas, pequenas, mas foram domadas ou domaram. Na sequência que nós vimos ele citando uma descrição da língua, que é fogo, né, que realmente tem um poder de destruição muito grande. Aqui no verso 7, eles voltam novamente a exemplos de como domar a língua, que é possível domar, mesmo que ela aparentemente pareça ser incontrolável. E aqui, no verso 8, ele fala assim: é mal incontido, cheio de veneno mortal. Então, mais uma vez mostrando o poder, né, de destruição que a língua pode ter na vida das pessoas. Versos 9 e 10, a partir para a finalização, ele fala sobre como nós devemos usar a nossa língua para louvar e glorificar a Deus. Ele fala de algo que aparentemente é incoerente na vida dos servos de Deus. E mais uma vez, como vamos ver nos versos 11 e 12, ele usa de exemplos e ilustrações muito fortes, muito marcantes a respeito de que não é possível. Então, se não é possível trabalhar juntamente dessa forma, usar a nossa boca para abençoar, usar a nossa boca para amaldiçoar, então fica bem claro que aqueles que assim o fazem ainda não tiveram seus corações transformados por Deus. E especialmente se estiverem muito tranquilos em faixa de usar a sua língua para ao invés de ser medicina, ser espada que machuca e que traz prejuízo para a vida das outras pessoas, sejam emocionais ou qualquer outro tipo de prejuízo que venha sobre os outros pelo uso das palavras, pelo uso da língua. Então aqui no verso 9 e 10 ele fala: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas
criadas à semelhança de Deus. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então ele não está só descrevendo e achando que é dessa forma, é natural, é normal que seja assim. Ele só está dizendo que na vida de algumas pessoas há essa hipocrisia de usar a sua boca, vai à igreja, vai aos cultos, está junto com alguém, louva, bendiz e glorifica o nome do Senhor. Mas, em outro momento, ele usa a sua palavra para denegrir os outros. Então ele fala, meus irmãos, isso não deveria ser assim. E finalizando aqui, ele usa, ilustrando novamente, exemplos do que ele acabou de falar antes. Isso não pode ser assim. Nós não podemos usar a nossa boca para abençoar e amaldiçoar. Ele diz, pode acaso a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Então essa imagem que vocês estão vendo é do encontro das águas doces de uma geleira que está derretendo, se encontrando com a água do mar salgada. Então dá para ver ali que há uma separação bem clara por causa da cor, por causa da salinidade e mais algumas outras coisas que impedem que essas águas se encontrem. Então ele fala, pode isso da mesma fonte? Não pode. Né? Eu creio que todo mundo sabe que eu sou sergipano, né? Minha família toda mora em Aracaju, também morava lá antes de ir para o seminário. E em Aracaju existe um rio, que é o Rio Sergipe, que ele se encontra com o mar. Então, mas a fonte é outra, não é? O Rio São Francisco, tanto o Rio São Francisco como, por exemplo, que também divide o estado de Sergipe com o estado de Alagoas, que faz uma foz com o Oceano Atlântico. Ele começa lá na Serra da Mantiqueira, no estado de Minas Gerais, né? Depois de centenas de quilômetros, ele vai desembocar lá no Oceano Atlântico. Então a fonte de um é aqui em Minas Gerais, e a fonte do outro é lá no próprio mar, né? De acordo com a própria criação de Deus e os propósitos de Deus. Então ele fala, não pode, não é da mesma fonte. Um vem de um lugar, outro vem de outro. E na sequência, no verso 12, ele continua dizendo, meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a figueira figos? É muito boa essa pergunta aqui de Tiago. E tudo que ele vem falando aqui são perguntas retóricas que ficam bem claro e é bem direto que não, a resposta é não. Então não pode jorrar ou ter a mesma fonte água doce e salgada. Elas podem até se encontrar e depois se misturar. Mas não é a mesma fonte. Cada um tem uma fonte diferente. E aí vem uma outra ilustração agora. A primeira imagem ali, da direita, é uma figueira. Então ele pergunta, a figueira pode produzir azeitonas? Qual é a resposta? Não. E a videira? Videira produz uvas. Por isso que ele fala, não tem como a videira produzir figos. Quem produz figo são as figueiras. Isso aqui fica bastante claro. E por isso que eu falei, a resposta é tão clara que ele, no final, ele deixa bem claro isso. Ele diz, assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, não pode. Não pode na vida do cristão, na vida do servo de Deus, ele ter a sua língua para ser instrumento de maldição, ser instrumento de magoar as pessoas, detonar com o emocional dos outros, usar para manifestar o seu orgulho, a sua soberba, que é isso que normalmente acontece, é por causa disso. Às vezes a pessoa quer ser melhor do que os outros, ou se acha melhor do que os outros, sendo que Deus nos chamou de uma forma igual, ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus, e que cada um tem um chamado específico, e devemos respeitar isso, não faz parte da nossa alçada essas coisas. Deus dá os dons conforme Ele quer, e assim nós devemos estar muito vigilantes, primeiro com o nosso coração, e depois com aquilo que realmente vai sair da nossa boca.
Então aqui fica bem claro quando ele fala assim, não pode. Não pode o crente usar a sua boca para glorificar e para amaldiçoar e para trazer algo à vida das outras pessoas que não vão edificar os seus corações. Então eu creio que não existe um tema que eu poderia colocar aqui, a não ser um tema que ao mesmo tempo é uma oração. Porque ele fala assim, eu coloquei aqui, doma minha língua, Senhor. Doma minha língua, Senhor. E eu creio e também que você deve fazer essa oração. Você deve pedir a Deus, Senhor, vem domar a minha língua. Porque ele fala assim, quem controla a língua, não é uma pessoa que de fato foi aprovada por Deus. Que Deus está alegre com essa pessoa. É possível domar a nossa língua, mas não é fácil. Então, acima de tudo, quando a gente lê um texto como esse, devemos quebrantar os nossos corações, devemos quebrantar as nossas vidas e, de fato, orar ao Senhor. Senhor, enche meu coração de Ti, enche meu coração da Tua palavra, para que assim, aquilo que sai da minha boca é aquilo que está no meu coração, que é cheio de Ti, cheio do Teu Santo Espírito, cheio das verdades do Senhor, que eu li, que eu meditei, e assim eu venha ser bênção na vida dos outros. Então, doma, Senhor, a minha língua. E aqui para a gente finalizar e às vezes trazer esse quadro mental e visual, o texto, veja só quantas ilustrações Tiago coloca nesse texto. Ele começa falando dos mestres, né, fazendo uma descrição dessa realidade, que muitos não deveriam querer ser mestres, porque também serão julgados em primeiro lugar. Aí vai ser julgada a igreja e aqueles que ensinam. Então é uma grande responsabilidade. Em segundo lugar, aqui ele cita dois exemplos, né, dos cavalos e dos grandes navios, que são controlados por pequenas coisas. Na sequência, nós vemos uma descrição da língua. A língua é fogo e uma pequena faísca pode destruir toda uma floresta. Aí na sequência vemos aqui um outro exemplo que é possível domesticar ou domar o nosso coração e a nossa língua. Toda sorte de animais tem sido domesticado e mostrando aqui que é realmente possível fazer isso. Depois ele fala assim de um outro perigo, não é? Destruidor, imortal. É como se fosse um veneno. E no final ele faz um apelo. Ele fala assim, meus queridos, não pode. Também coloquei aqui a famosa Aline Barros, não foi para denegrir a imagem de forma nenhuma, foi para citar um exemplo que é bem conhecido e ela tem sido usada por Deus para glorificar e levar muitos a adorarem a Deus. Então não pode da mesma boca, da boca de Aline Barros, glorificar e exaltar a Deus e ao mesmo tempo usar suas palavras como palavras chulas, com palavrões, com palavras torpes, né, que são essas palavras que não trazem edificação para a vida de ninguém. Então é incoerente se a gente visse a Aline Barros fazendo isso, louvando num programa de televisão, louvando num show ou num culto, e no outro momento a gente vê, como alguns falariam, caiu a máscara, se de fato isso acontecesse. Então não pode. E aí ele vem dando essas outras ilustrações. Não pode água doce, água salgada, virem da mesma fonte, assim como a figueira não pode produzir azeitona nem a videira figos. Queridos, assim que Deus muito abençoe a vida de cada um, que de fato possamos fazer agora uma meditação, possamos pensar em oração, Senhor, como é que eu tenho usado a minha língua? Eu sei que às vezes os dias são maus, existem os problemas, as pessoas que estão do nosso lado também não colaboram, mas acima de tudo, quem deve guardar a nossa língua somos nós mesmos. Que possamos estar atentos a como nós usamos a nossa língua, que a nossa boca sirva para edificar e abençoar as pessoas que estão tanto carentes e necessitadas ao nosso redor. Sejam os nossos irmãos em Cristo, ou seja aqueles que ainda não o são. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus.
Vamos fazer uma oração nesse instante? Pai eterno, Pai bendito, nós glorificamos e exaltamos ao Teu santo nome. Queremos rogar, ó Deus, acima de tudo, o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. De fato, como vimos aqui, Tiago tanto enfatiza, a língua ela é perigosa. E às vezes, sem perceber, nós damos vazão àquilo que está dentro dos nossos corações e não controlamos a nossa língua. Nossas palavras, às vezes, têm machucado. Ó Deus, tem trazido tantos malefícios à vida daqueles que nos ouvem. Pai, em nome de Jesus, se isso estiver acontecendo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha nos fazer lembrar da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos encha, ó Deus, com Ele mesmo, como a Tua palavra nos fala, para sermos guiados pelo Espírito, para sermos cheios do Espírito, para não fazermos aquilo que é da nossa vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, ó Deus, a começar, ó Deus, na nossa família, que o Senhor venha fazer-nos vigiar, porque normalmente a gente machuca as pessoas mais próximas de nós, ó Deus, seja no nosso trabalho, seja no contexto da igreja, no contexto da escola, ó Deus, dos estudos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe e nos guarde. Amém. Queridos, que Deus assim abençoe. Amém.